Você já sentiu que Deus estava tentando te falar algo? Uma inquietação no coração, uma paz inexplicável, ou até mesmo um sonho marcante? Se você já pensou isso, fica comigo até o final. Hoje, eu vou te mostrar 7 sinais de que Deus está falando com você. E talvez você nem tenha percebido ainda. Às vezes, a gente pede uma direção para Deus, mas não reconhece quando Ele responde. Deus está falando com você o tempo todo, através da sua palavra, do Espírito Santo, e até mesmo de situações e pessoas ao seu redor. Prepare o seu coração, porque hoje você vai aprender a reconhecer a voz de Deus na sua vida. O primeiro sinal de que Deus está falando com você é uma inquietação no espírito. É como um incômodo bom, sabe? Você sente que algo precisa mudar, que você precisa tomar uma atitude, mas não sabe exatamente o que. Essa inquietação não é para te paralisar, mas para te impulsionar. É Deus te tirando da zona de conforto e te convidando para algo maior. Lembre-se da história de Moisés. Ele era um pastor de ovelhas quando Deus falou com ele através de uma sarça ardente. E você? Já sentiu essa inquietação no seu coração? Não ignore esse sinal. Peça a Deus sabedoria e discernimento para entender o que Ele quer te dizer. Você já reparou como Deus usa as pessoas ao nosso redor para falar conosco? É impressionante como Ele coloca as pessoas certas no nosso caminho, no momento certo. Pode ser um amigo que te liga do nada, um familiar que te dá um conselho inesperado, ou até mesmo um desconhecido que cruza o seu caminho e te diz algo que toca o seu coração. Essas pessoas podem ser um canal de Deus para te abençoar, te encorajar, te alertar ou te dar uma direção. Preste atenção nas palavras, nos gestos, nas atitudes. Lembre-se da história de Filipe e o eunuco etíope. Filipe estava a caminho de casa quando o Espírito Santo o instruiu a se aproximar de uma carruagem. Lá estava um homem lendo as Escrituras, mas sem entender o seu significado. Filipe então teve a oportunidade de explicar a palavra de Deus e levar aquele homem à salvação. Deus pode usar qualquer um para falar conosco, até mesmo aquela pessoa que você menos espera. Esteja aberto para ouvir. Outro sinal poderoso de que Deus está tentando falar com você é a repetição de mensagens. Você já percebeu como um versículo bíblico, uma frase de um livro, uma música, ou até mesmo uma frase que alguém te disse não sai da sua cabeça? É como se aquela mensagem estivesse ecoando dentro de você, te convidando a prestar atenção. Não ignore essas coincidências. Deus muitas vezes usa a repetição para que a mensagem penetre fundo no nosso coração. Pode ser um versículo que você lê na Bíblia, escuta na igreja e depois encontra em algum lugar inesperado. Ou uma música que toca no rádio, no supermercado e depois no seu celular. Pare, respire fundo e se pergunte: o que Deus quer me dizer através dessa mensagem? Anote, medite, ore a respeito. Peça a Deus que te dê entendimento e revele a sua vontade. Ele quer te guiar, te proteger e te levar para o centro da sua vontade. Às vezes, o silêncio de Deus também é uma resposta. E quando falo de silêncio, me refiro àquelas portas que se fecham abruptamente, aqueles planos que não se concretizam, aquelas oportunidades que parecem escapar pelos seus dedos. Pode ser frustrante, eu sei. Mas acredite, o não de Deus é a forma mais amorosa de nos proteger de algo que não é para nós. É Ele nos livrando de caminhos tortuosos, de relacionamentos tóxicos, de decisões precipitadas. Quando uma porta se fecha, não insista em tentar abri-la. Confie que Deus tem algo muito melhor reservado para você. Lembre-se da história de José. Ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Passou por momentos difíceis na prisão, mas nunca perdeu a fé em Deus. E no tempo certo, Deus o exaltou e o colocou numa posição de autoridade para salvar a sua família da fome. Às vezes, o que parece ser o fim é apenas um recomeço.
um novo capítulo na história que Deus está escrevendo para a sua vida. Você já se ajoelhou para orar e sentiu um peso diferente, uma urgência, uma convicção profunda no seu coração? Esse é um sinal claro de que Deus está falando com você. Pode ser um chamado para perdoar alguém, para ajudar alguém em necessidade, para se dedicar mais à obra de Deus. Não ignore esse chamado. A Bíblia diz que Deus nos dá a capacidade de ouvir a sua voz e de obedecer aos seus mandamentos. Lembre-se da história de Daniel. Ele tinha o costume de orar 3 vezes ao dia, e foi durante a sua oração que ele recebeu a revelação de Deus sobre o futuro. Mesmo correndo risco de vida, Daniel se manteve fiel à sua comunhão com Deus, e isso fez toda a diferença. Se você tem sentido esse peso na oração, não hesite em buscar a Deus com todo o seu coração. Ele está pronto para te ouvir, te responder e te guiar a cada passo que você der. Deus também pode usar os nossos sonhos para falar conosco. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que receberam mensagens divinas através de sonhos. Jacó, José, Daniel, Pedro. É claro que nem todo sonho é uma mensagem de Deus. Às vezes, os sonhos são apenas reflexos dos nossos pensamentos, medos ou desejos. Mas existem sonhos que são diferentes, que nos marcam profundamente, que nos transmitem uma paz e uma clareza inexplicáveis. Se você teve um sonho que te deixou intrigado, ore a respeito. Peça a Deus que te dê discernimento para interpretar o significado daquele sonho e que te mostre se há alguma mensagem para a sua vida. Além dos sonhos, Deus também pode falar conosco através de visões. Uma visão pode ser uma imagem, uma cena, uma palavra que surge em nossa mente de forma sobrenatural, transmitindo uma mensagem divina. Esteja atento aos sinais. Anote os seus sonhos, as suas impressões, as suas experiências. Deus está sempre falando, mas cabe a nós silenciarmos o nosso coração para ouvir a sua doce voz. E por último, mas não menos importante, a paz que excede todo entendimento. Esse é um dos sinais mais poderosos de que Deus está te guiando. Imagine a seguinte situação. Você está diante de uma decisão difícil, os seus pensamentos estão confusos, as circunstâncias parecem desfavoráveis. Mas, em meio a toda a turbulência, você sente uma paz inexplicável, uma certeza interior de que está no caminho certo. Essa paz não vem do mundo, não vem das circunstâncias, não vem da lógica humana. Essa paz é um presente de Deus, um fruto do Espírito Santo, que nos guia a toda a verdade. Se você está em paz com a decisão que tomou, se você sente que a mão de Deus está sobre a sua vida, mesmo que as coisas pareçam difíceis, então siga em frente com fé e confiança. Vamos orar. Senhor, abre meus olhos espirituais. Me ajuda a perceber Tua voz, Teus sinais e Teus caminhos. Eu quero andar na Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Comente aqui embaixo. Senhor, fala que o Teu servo ouve. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares que precisam abrir os olhos para os sinais de Deus. Deus está falando com você o tempo todo. Talvez hoje Ele tenha usado esse vídeo como um dos sinais para te guiar, te encorajar e te levar para mais perto dele. Fique na paz do Senhor.